Eu gostaria de ler um texto bíblico com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Isaías capítulo 41. Isaías 41. Por favor, os irmãos abram a Bíblia em Isaías capítulo 41 para juntos podermos fazer a leitura desse texto da palavra do Senhor. Ok? Verso 13. E são textos bem conhecidos. Diz assim: porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Esse texto, juntamente com os outros capítulos de Isaías, mais especificamente esse aqui, nós temos uma coisa muito interessante a perceber nele. E é um texto que trata muito a respeito dos atos soberanos de Deus na história da redenção de Israel. E o propósito era exatamente Deus mostrar a Israel que, diante de todas as dificuldades e as deficiências deles, quem estava à frente daquela nação era Deus, e somente Deus poderia ajudá-los nos momentos mais difíceis e delicados da vida deles. Então esse texto aqui, para mim, é um texto muito importante, porque ele aponta para algumas coisas assim básicas e fundamentais em relação a Deus e os atos de Deus em benefício do seu povo. Ele diz aqui que ele nos toma pela nossa mão direita. A mão direita era a mão de força, era a mão de poder, era a mão que geralmente as pessoas usavam de forma adestrada para a batalha e para as lutas que eles enfrentariam. Então, o texto das Escrituras, ele mostra que Deus toma pela mão direita, fazendo com que a gente perceba desde o início que esta mão era uma mão em que Deus se mostrava o auxiliador, o condutor, o protetor da vida do povo, para que eles percebessem que nosso Deus é aquele que, em meio às lutas e às dificuldades que nós enfrentamos, é aquele que nos sustenta, é aquele que guarda a nossa vida e nos protege. Uma outra coisa que esse texto fala é que ele que ajuda. Não era a espada que estava nas mãos deles, não eram os arcos que estavam nas mãos deles, não era o escudo que estivesse nas mãos dele, nem mesmo os exércitos poderosos dos quais eles poderiam se acercar. Mas a ajuda deles, o socorro deles, a proteção deles vinha do nosso Deus. Essa é uma segunda coisa bem intensamente clara aqui dentro desse texto da Escritura Sagrada. E uma outra coisa é a maneira com que Deus trata o seu povo. E ele diz, não temas. Primeiro ele diz que o Senhor toma pela mão direita. Segundo ele diz que ele é o seu socorro e que ele ajuda. E aí ele diz, não temas, vermezinho e povozinho. Ele não está usando de uma palavra pejorativa, ao contrário, ele está usando de uma palavra de renovação e de força e ao mesmo tempo carinhosa para com o seu povo, para que o seu povo tivesse as convicções de que mesmo diante dos momentos mais tensos, eles deveriam seguir firmes e confiantes, porque Deus cuidava deles. Assim como eles eram tão frágeis como um vermezinho, como um povo pequeno, Deus é quem cuidava deles, Deus é quem os ajudaria. E novamente no verso 14 ele retifica dizendo, eu te ajudo. Ele na verdade ratifica, ele confirma aqui, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Ou seja, o que Deus está mostrando é que em meio a todas as circunstâncias difíceis e dramáticas que eles pudessem enfrentar, eles deveriam ter a convicção e a certeza de que a favor deles ele tinha aquele que é o Redentor, é aquele que vinga, aquele que reivindica, aquele que resgata, é aquele que dá alguma coisa em troca. E realmente Deus mostra-se como o grande Redentor dos filhos dos homens por intermédio de Cristo, aquele que deu a sua vida para nos redimir, para nos resgatar dos nossos inimigos e daqueles que muitas vezes se levantam contra nós. Portanto, o texto aqui, ele sempre traz essa conotação, uma conotação redentora de um Deus que é capaz de nos auxiliar nos momentos mais difíceis que nós muitas vezes nos encontramos. Portanto,
frente a todas as coisas que nós vivemos no nosso dia a dia e passamos nas circunstâncias mais dramáticas e difíceis, algumas coisas nós precisamos de nos lembrar. Primeiro, que nós somos povo de Deus. Nós não somos um povo qualquer. Deus nos chamou pelo nome dele, Deus fez um pacto, fez uma aliança conosco, e por conta disso todos os benefícios desta aliança se fazem presentes dentro da realidade pactual de Deus conosco. Portanto, ainda que sejam nos momentos mais difíceis e problemáticos da vida, nós temos alguém com quem contar, alguém que nos toma pela mão direita, aquele que tem a sustentabilidade de todas as coisas nas mãos. Às vezes a gente olha para as circunstâncias governativas da nossa vida, às vezes a gente olha para as circunstâncias políticas da nossa história e acha enganadamente que a solução para os dramas da nossa vida, eles estão nas promessas de homens, naquilo que eles podem fazer, nas descobertas da ciência e nos benefícios que ela traz. Porém, o texto aqui, ele traz uma perspectiva diferente. Ele diz que quem nos dá sustentação não pode ser essas coisas, porque elas são passageiras, mas sim o nosso Deus. É Ele que cuida da gente, é Ele que nos ampara. E por isso, a nossa ajuda nos tempos de dificuldades, nos tempos de angústia, nos tempos de dor, nos tempos de aflição, de ansiedade, não vem de outro que não seja dele. É por isso que o texto continua dizendo, eu te ajudo. A ajuda nossa, ela não vem dessas promessas, e muito menos do dinheiro que se encontra na conta bancária, ou da nossa habilidade intelectual, ou a nossa capacidade de sair de alguns dilemas e dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos na vida. A nossa ajuda verdadeira e consistente está no nosso Deus. Às vezes nós passamos momentos tão difíceis que essas coisas mostram as nossas próprias limitações. Frente a uma doença, frente a um momento difícil financeiro, a uma crise econômica mundial, e o nosso Deus mostra-se como aquele que realmente está ao nosso lado, mesmo quando as coisas deixam de ter o seu significado financeiro, mesmo quando a gente perde algumas coisas, mesmo quando o desemprego bate na porta da gente, mesmo quando a doença chega na nossa casa, mostrando que não está em nós e nas promessas que nos fazem a capacidade de reverter e de nos ajudar nos momentos mais difíceis que nós enfrentamos. Tantos são os lutos nos dias de hoje, tantos são aqueles que morrem nos dias de hoje, tantas famílias ficaram enlutadas, desfilhadas, ficaram órfãs. E onde é que nós encontramos o refúgio que acalenta a nossa alma nesse instante, se não for naquele que realmente é a nossa ajuda, que é o nosso Deus? É nele que nós devemos colocar todo o desfrute do nosso coração. Nós somos um povo frágil, e aqui ele nos compara a coisas tão débeis e tão pequenas. Ele não nos despreza porque as Escrituras dizem que nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Mas o que ele está querendo ressaltar, quando ele chama o povo de vermezinho, de povozinho, é a pequenez. São as fragilidades. E são fragilidades tão reais, não é verdade? Nós vivemos fragilidades tão reais e às vezes nós queremos ser tão prepotentes e tão soberbos diante de fragilidades tão reais. Fragilidades essas que são retratadas, por exemplo, na nossa incapacidade de lidar com o vírus, de lidar com uma situação de doença, de lidar com uma situação de luto, onde a lágrima, a tristeza, a dor, a angústia, o sofrimento são coisas constantemente presentes que desbalanceiam a nossa alma. E aí então, das Escrituras Sagradas é que nós encontramos a palavra onde Deus diz, eu te ajudo. A ajuda está em mim, a ajuda é minha. A ajuda não são coisas exteriores de uma possibilidade mágica que entra e que se organiza neste cosmos com o propósito de nos socorrer. Ao contrário, a ajuda real e verdadeira vem do Senhor, que usa as ciências, os métodos científicos, os médicos, as habilidades que eles têm, muitas e muitas vezes para curar determinadas doenças na vida da gente. Nós temos orado pela vida do seu Pedro Sebastião, um presbítero lá da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, médico, muito amigo da família do Marlon, da dona Seila, lá da nossa igreja, e ele esteve à beira da morte. Nós estivemos orando pela dona Dalva, que é a mãe do nosso diácono Lindalvo, que é a mãe do pastor Marcos, meu concunhado, e ela esteve 100% de respiração mecânica. E Deus tem feito um milagre.
ela teve com septicemia. E quando nós olhamos para essas situações, nós precisamos de entender que elas não são resultado somente das habilidades humanas. Há intervenções miraculosas da parte de Deus de forma inexaustiva neste mundo. E aqui o texto das Escrituras diz: eu te ajudo. E é dessa ajuda que nós precisamos em todo o tempo. Tolos, imbecis, às vezes insensatos são aqueles que confiam em outra coisa e têm esperança em outra coisa que não seja no Senhor, porque somente o Senhor é capaz de reverter os quadros dramáticos da nossa vida. Somente Ele é capaz de mudar circunstâncias e situações em que mostram as nossas absolutas limitações, e Ele vem e entra na história redentiva da humanidade e mostra o seu poder e a sua glória, fazendo com que uma mulher engravide sem ter a possibilidade, fazendo com que ela tenha filhos sem que ela tivesse a mínima perspectiva de que esses filhos nasceriam. Há circunstâncias das mais variadas, e nós temos exemplos dos mais intensos na Escritura que mostram o Deus que coordena tudo. Por quê? Porque Ele é o nosso Redentor. A ideia do Redentor é aquele que está ao nosso lado, é aquele que nos vinga, é aquele que está próximo da gente, é aquele que, em meio às causas da viúva e do órfão, sempre o socorre. Cristo é o nosso grande Redentor. E é por isso que nós temos a ajuda em todo o tempo. É aquele que nos toma pela mão, como muitas vezes nós estamos desanimados, cansados, abatidos. Não é verdade? Não é verdade que essa história toda de Covid, de doença, de crise econômica, de problema político, nos cansa? Às vezes a gente olha para o horizonte e parece que está tudo lúgubre, está tudo sem cores, está tudo cinzentado, prestes a se demover uma grande tempestade sobre nós, nos desanima. São coisas que às vezes nos deixa cambalidos, e o Senhor toma-nos pela nossa mão direita, e Ele nos levanta, e Ele nos ergue, e Ele mostra que Ele de fato é a nossa ajuda nos momentos mais difíceis e dramáticos e sofríveis da nossa vida, porque Ele é o nosso Redentor. E Ele fez isso por intermédio de Cristo. Por intermédio de Cristo, Ele acertou as contas em nosso favor com Deus, perdoou os nossos pecados, nos reconciliou com Deus, tornou-nos filhos adotivos, recebedores da herança e da grande graça da justificação, onde hoje nós temos paz com o nosso Deus, diante do drama moral que muitas vezes assola a nossa alma. É nele que nós devemos confiar, é nele que nós devemos colocar o nosso coração. Eu te ajudo, diz o Redentor. E o Redentor não é o Senado, o Redentor não é o Supremo Tribunal Federal, o Redentor não é o nosso presidente, o Jair Bolsonaro. Nosso Redentor é Cristo, o Senhor, o Deus da glória, que põe no nosso coração uma perspectiva de esperança e de paz. Confie nele. A ajuda para a nossa vida vem dele. É nele que nós devemos descansar e amparar a nossa alma nos momentos mais difíceis e angustiantes da vida. Aquele em que nós percebemos que não temos controle, não podemos fazer nada, absolutamente nada. E diante desses dramas da vida, Deus diz: eu te ajudo, eu que posso tudo. Conduza a sua vida e cuida de você, muito melhor do que você mesmo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça confiar em Cristo, nosso Redentor, confiando que de fato Ele sempre estará ao nosso lado nos momentos mais difíceis pelos quais nós passamos. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos ter um momento de oração nesse instante, tá? O seu Arnaldo pediu para nós orarmos por um amigo dele, chamado Valdinei. Eu peço para que a gente continue orando pela vida da nossa irmã, a Dona Dalva, pela vida do nosso irmão presbítero Pedro Sebastião, ok? E eu recebi também o comunicado do nosso irmão, o Igor, da nossa igreja, cuja esposa dele estava grávida e ela acabou de ganhar nenê, ganhou nenê hoje, e ele mandou até a foto aqui, nasceu uma menininha do Igor, nosso irmão, e da Daniele, lá da nossa igreja. Então, em meio a tantas notícias, às vezes difíceis, né? Nós estamos aqui trazendo uma palavra de tanta alegria. Nasceu um bebê, o bebê mais novo da Betânia, acabou de nascer, tá certo?
filho do Igor e da Dani. Louvado seja o Senhor por isso. Estejamos orando, agradecendo ao Senhor pela vida deles. Também eu gostaria de pedir oração por uma família que eu estive visitando ontem, que não são membros da nossa igreja, mas fui apresentado a eles por intermédio de irmãos lá de São Paulo, e ontem eu fui à casa deles visitá-los à noite, e o nome dele é Fernando, Marielle, e tem 3 filhas que são uma bênção de Deus. E é uma família muito querida. Eu gostaria que nós estivéssemos orando pelo Fernando. Ele tem um problema crônico de coração, ele precisa de fazer um procedimento, e infelizmente esse Covid tem atrapalhado um pouco a ida dele para São Paulo para fazer esse procedimento. O nome dele é Fernando e o nome dela é Marielle. Então estejamos orando por esta família, cujo casal tem 3 filhas, uma família muito querida que eu tive o privilégio de conhecer, tá certo? E a Lu está agradecendo pela saúde da família dela, o Judson pedindo pela cunhada, a Lise orando também, agradecendo pela mãe que saiu da UTI, não é? Eu também quero agradecer pela minha tia, que está bem melhor, que estava doente. A Marielle parece que está até aí na nossa live. Ah, Marielle, Deus abençoe, viu, querida? Eu não tinha visto você aí. O Felipe Laval está pedindo para a gente orar pelas grávidas da Betânia. Graças a Deus, o que tem na nossa igreja todo ano é mulher grávida, né? E quando nasce um tem outro. Então tem a esposa dele, a Jaque, tem a Tatá, tem a Ana Maria do Adrianinho, que está grávida também. Eu recebi agora aqui a liberação para falar, não é? E glória ao Senhor por isso. Então Deus tem nos abençoado muito na nossa igreja nesse sentido. Então, vamos orar, estejamos orando para que Deus abençoe as nossas vidas e a vida dessas pessoas por quem nós temos orado, e nesse instante também agradecendo a Deus, né, pelas grandes vitórias que Ele tem dado a gente nesses momentos difíceis, né, porque o nosso Deus tem amparado pessoas da nossa proximidade, do nosso cuidado, né? Então louvado seja o nome do Senhor por isso, tá certo? Então Dona Dalva, Pedro Sebastião, Fernando, tá? Orar também pela vida agradecer pela vida da mãe da Lise, agradecer pelas grávidas da igreja, de forma geral, assim, pela família do Judson e por estes irmãos aí que nós temos colocado os nomes nesse instante, tá certo? Vamos orar, vamos louvar o nosso Deus nesse instante com uma palavra de oração. Curve a sua cabeça aí na sua casa, tá certo? Curve a sua cabeça aí na sua casa. Não precisa de copo com água, não precisa de Bíblia branca, não precisa de Bíblia aberta no Salmo 91, não precisa de rosa vermelha em cima da penteadeira, não precisa nada disso, tá certo? Vamos curvar a nossa cabeça e orar ao nosso Deus, o nosso Deus que nos ouve, que nos ajuda, que nos socorre, que é o nosso Redentor. Vamos nesse instante interceder, ok? Ore aí na sua casa. Nosso Deus, obrigado pela vida de cada um irmão e irmã que tem colocado diante de Ti o coração nesses momentos difíceis. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa mão estendida, o Senhor é o nosso braço forte. O Senhor é aquele em quem nós buscamos refúgio em tempos de debilidade, de tristeza, de ansiedade, de medo. O Senhor é aquele único capaz de aquietar a nossa alma em meio às preocupações da nossa vida. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Quero te agradecer por Dona Dalva, que tem se recuperado. Te agradecer pelo nosso irmão, o doutor Pedro Sebastião, que saiu da UTI. Te agradecer, ó Deus, pela mãe da Lise, que saiu da UTI. Te agradecer, ó Deus, pela vida do Fernando, esposo da Marielle, de sua família. Deus abençoe a vida dele. Cuida dele, Senhor. O Senhor sabe das necessidades que ele tem de fazer essa ablação, o quanto ele precisa do Senhor para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Obrigado porque é no teu tempo, é no momento do Senhor que as coisas acontecem na nossa vida. E eu peço que o Senhor cuide dele, da sua querida esposa, das suas amadas filhas, que o Senhor os proteja debaixo do teu caloroso amor, para que no tempo do Senhor as coisas aconteçam e este irmão
amigo, tenha uma vida melhor. Também te agradecemos pelas nossas amadas irmãzinhas que estão grávidas da nossa igreja. A Jaque, a Jéssica, a Ana Flávia, a vida, Senhor Deus, da Ana Maria, e por esses pais. Deus, abençoe a vida deles. A vida do Felipe, a vida do Michel, a vida do Luiz Felipe, a vida do Adrianinho, por todos aqueles que se alegram nesse momento de alegria, de bênção do Senhor, de fertilidade do Senhor nestas famílias. Louvado seja o Senhor. Obrigado. Também queremos orar pela vida dos amigos do seu Arnaldo e por todos aqueles que estão na nossa igreja, pelos nossos irmãos idosos, por aqueles que têm um pouco mais de idade. Que o Senhor os aquiete, guarde a vida deles. Dona Alcedino, o seu Laval, a Dona Terezinha, Dona Irene, Senhor, que está longe de nós. Que o Senhor a proteja. A vida da Dona Hilda, irmãos e irmãs que às vezes há tempos não saem de casa por conta dessa situação que envolve o nosso mundo. Mas que o Senhor, a Deus, os sustente, os guarde, os proteja e os ampare debaixo da tua graça. Muito obrigado pelo perdão em Cristo, Senhor. Às vezes Satanás tenta nos assaltar, colocando no nosso coração culpa, medo, dor e sofrimento. Ajuda-nos a confiar no nosso Redentor. E nos perdoa, seja o nosso auxílio, nos ajude, traga paz ao nosso coração e aos lares que ouvem a Tua palavra. Muito obrigado por estes momentos tão preciosos que o Senhor nos dá a oportunidade de passar juntos, orando e intercedendo ao Senhor. Intercedemos pelas autoridades do nosso país, Senhor, porque a Tua palavra manda a gente orar pelo nosso presidente, pelo Supremo Tribunal, pelo Congresso Nacional, pelo Senado, pelos prefeitos, todos os vereadores, deputados federais, estaduais. A Tua palavra nos manda orar pelos nossos vereadores, a Tua palavra nos manda orar pelos governadores de estado, pelos juízes e magistrados. Deus, tenha misericórdia. Ajuda-nos a ter um país melhor. Só o Senhor é capaz de fazer milagres no coração de homens, muitas vezes corruptos, muitas vezes envolvidos com o que não presta, muitas vezes envolvidos com o dinheiro alheio. Mas o Senhor é o Deus que inclina o coração dos homens segundo o Teu querer. Muito obrigado. Derrama da Tua graça sobre nós, da Tua proteção e do Teu perdão. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, irmãs, amém. Um beijo para vocês. Tenham todos uma boa noite. Não se esqueçam de orar por esses irmãos que nós pedimos aqui, né? E que Deus abençoe a vida deles e a gente tenha as vitórias que Deus e somente Ele é capaz de nos dar nos momentos difíceis. 9 horas da manhã no domingo, se Deus quiser, e às 18 horas da tarde, estaremos juntos prestando um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Tenha um bom restante de semana, descanse o coração no Senhor. Leia a palavra de Deus, abra a Bíblia, peça a Deus que fale a você, leia os salmos, leia estes atos de soberania de Deus, mas não deixe de ler a Escritura, porque assim como nós precisamos de alimento para alimentar o nosso corpo, a Escritura é o que alimenta a nossa alma, tá certo? Minha prima Elaine, Deus abençoe, um beijo para você, para a Nina, o Nenê, para o Dudu, para todos vocês aí, tá certo? Marielle, Dona Hilda, glória ao Senhor, um beijo. Neilson, beijão, meu irmão, Deus abençoe a Priscila, minha cunhada, lá de São Paulo, todos vocês, tenham uma boa noite e é sempre uma alegria estar com vocês aqui. Não se esqueçam, orem, leiam a palavra de Deus e peçam ao Espírito de Deus que ilumine a vida de vocês. Deus abençoe.